Olá pessoal, é Dilson Machado. Eu confesso a vocês que o que motivou esse vídeo foram os últimos acontecimentos entre a Ucrânia e a Rússia. O que eu vou falar para vocês agora é sobre uma das três grandes invasões e fracassadas à Rússia. Obviamente, como vocês viram aí, eu estou falando de 1812, a invasão napoleônica à Rússia. Napoleão, em suas memórias, lá no seu exílio, uma vez disse a um dos seus interlocutores que gostaria de ter morrido duas vezes. Gostaria de ter morrido em Waterloo, que foi a sua derrotada, e gostaria também de ter morrido em Moscou. Vocês vão ver. O fato é que em Dresden, na Alemanha, quando ele se reuniu com as forças, como os últimos preparativos para a invasão da Rússia, o exército francês, chamado Grande Armée, tinha mais ou menos 650 mil, 670 mil homens. Curioso é que desse contingente, menos da metade eram de franceses. A maioria eram de italianos, poloneses, alemães, tinha até português, 30 mil portugueses. Isso se deve a questões que causaram a invasão à Rússia, que eu não vou falar aqui, é bom que se diga, eu vou falar somente sobre a guerra. Pode ser alvo de outro dia, um vídeo posterior. Tá? Do outro lado, mais ou menos 212 mil russos. Isso evidenciava que Napoleão estava num otimismo impressionante. Ele já falava em, depois de invadir a Rússia e conquistá-la, invadir a Índia. Mas ele esqueceu alguns detalhes. Ele esqueceu, por exemplo, da servidão, que era muito dura na época na Rússia, e esses servos iriam aos poucos se incorporar ao exército russo. Eram homens duros, já nasciam prontos para ser soldados. Esqueceu também dos cossacos. Os cossacos eram homens provindos do Volga, lá do Don, da Crimeia. Eram exímios cavaleiros, em cima de seus cavalos pequenos, mas muito ágeis e muito hábeis com a adaga. Tudo isso ele esqueceu. O fato é que em 28 de junho de 1812, já vemos a Grande Armée à beira do Nimes, nas margens do Nimes, em pleno território russo. O curioso é que esse 28 de junho foi o mesmo dia que 129 anos depois, Adolf Hitler tentou invadir a Rússia, ultrapassando as fronteiras e iniciando aí a fracassada Operação Barbarossa. Os dois cometeram mais ou menos os mesmos erros. Desprezaram o quê? A vastidão russa, o calor do verão russo, o frio extremo do inverno russo e a bravura do soldado russo. Quando nós vemos um fato histórico, nós temos que ver dentro do contexto da época. Enquanto Napoleão reclamava da falta de forragem para os seus cavalos, Hitler, 129 anos depois, reclamou da falta de combustível para os seus tanques de guerra. Enquanto Napoleão reclamava das péssimas estradas russas, Hitler, 129 anos depois, reclamou das bitolas dos trilhos de trem, que eram diferentes das bitolas dos trilhos de trens alemães. O fato é que já em dia 28 de junho, antes de dar o primeiro tiro, alguns soldados já cometiam suicídio. E outros desertavam, mas Napoleão não se abalava com isso, ele tinha um coração de ferro. Napoleão era um homem que não acreditava em nada, ele só acreditava no que via e no que pegava. E um fato ocorrido mais ou menos dia 28, 29 de julho, que eu vou relatar agora, verídico por sinal, evidencia bem isso. Ele, em cima do seu cavalo, foi investigar o futuro campo de batalha de Postianoneta, à borda de uma floresta. E dessa floresta surgiu um coelho. O coelho assustou o cavalo empinou e Napoleão foi ao chão. Ele não era bom cavaleiro. Não houve maiores problemas com ele. Mas colocaram ele na maca
E alguns assessores disseram: meu bom imperador, desista dessa guerra, isso é um mau sinal, um mau presságio. Mas ele não acreditava nem em superstição. Vocês terem ideia, se fosse qualquer imperador romano, teriam desistido na mesma hora, porque eles eram muito supersticiosos, eles acreditavam muito em astrologia. Da margem do Nímenes, a primeira aldeia a ser invadida foi Vilna. Nesse trajeto, do Nímenes em Vilna, eles conheceram os soldados russos, muitas terras incendiadas, muitas casas incendiadas, evidenciando que seria uma característica da guerra, ou seja, a política de terra arrasada cometida pelos russos. Lá em Vilna, houve algo digno de nota. Por exemplo, 2 semanas antes, o czar Alexandre I, que era o czar à época, esteve lá. Tá? E lá, Napoleão recebeu uma carta dele, pedindo explicações pela invasão do território russo. Napoleão respondeu a carta com arrogância, com insolências. Ele era assim. Quanto ao czar, ele não era um bom militar. Tá? Recebeu o czarismo como herança, mas ele soube de qualquer maneira conduzir bem a guerra. Bom, lá também Napoleão soltou muitas pistas falsas para confundir os generais russos, que era Bagration e o Barclay à época. E lá também teve uma briga muito grande com seu irmão Jerônimo. De Vilna, ele partiu para Vitebsk. E lá, nesse período, nesse ínterim, ele começou a conhecer o tórrido verão russo. Os soldados suavam, bebiam água, bebiam urina de cavalo. Os cavalos morriam. Os homens botavam pano na cara, só deixando de fora as narinas, os olhos e a boca. 8.000 cavalos foi perdido nessa viagem. 8.000 cavalos. Mas Napoleão, tenha calma, você não deu um tiro ainda, seus problemas estão apenas começando. Vitebsk, ele passou de Vitebsk procurando pistas do exército russo. As informações eram desencontradas. Tinha pista que uma grande força o esperava em Smolensk. Vou já falar. Quando ele voltou, ele resolveu se hospedar em Vitebsk. E lá, ele reiteradamente falou que havia falado já antes, que o exército russo era covarde, que ele queria uma batalha e os russos estavam evitando covardemente. O que Napoleão não percebeu, e seus subalternos também não perceberam, que ele estava sendo atraído para o interior russo, porque a Rússia iria engoli-lo com sua vastidão, conforme engoliu. Resolveu ir para Smolensk. Smolensk ficava a 320 quilômetros de Moscou, que não era a capital da Rússia à época. A capital era São Petersburgo, mas era a menina dos olhos de Napoleão. Smolensk era uma cidade sagrada. Era uma cidade de aspecto medieval ainda. E lá houve uma grande batalha. Para vocês terem uma ideia, era tão sagrado que enquanto a batalha, o fragor da batalha, os alaridos dos gritos dos soldados e o canhoneio, tudo isso retumbava. Muitos russos entoavam cânticos religiosos abraçados à Virgem Negra, a estátua da Virgem Negra, o caráter ortodoxo católico do povo russo. Houve uma grande batalha por lá. Há relatos de pessoas que estiveram presentes que havia poças de sangue. E no final, os corpos dos soldados eram disputados pelos porcos, que comiam os corpos. E esses porcos eram disputados pelos franceses, que comiam também. Era uma cena do inferno aqui na Terra. Crianças, velhos, adultos, mulheres, urravam de dor, com seus corpos semicarbonizados. Alguns soldados, veteranos de outras refregas, choravam vendo aquela cena, mas Napoleão não. Napoleão tinha um coração de pedra. Quando terminou a guerra, a batalha, Napoleão escreveu para o seu ministro das Relações Exteriores, dizendo que havia conquistado Smolensk
sem perder um homem. Mentira, Napoleão. Você perdeu 8 a 9 mil homens. Do outro lado, lá em São Petersburgo, que era a capital, nas catedrais, se entoava o Tedeu, agradecendo a Deus pela vitória em Smolensk. Também mentira, porque quem ganhou foi Napoleão. Isso evidencia que na guerra sempre foi assim, a primeira vítima é a verdade. Smolensk, ele, antes de invadir Moscou, tinha Borodino, ficava meio caminho entre os dois. Tolstói nunca entendeu o motivo da invasão de Borodino. Tá? Antes de sair de Smolensk, dia 25 de agosto, bom que se diga, houve um fato que mexeu no jogo de xadrez no dia 20 de agosto, entre os dois exércitos, entre os russos e os franceses. Foi a nomeação do Marechal Kutuzov para comandante das Forças Armadas Russas. Foi muito polêmico, muito polêmico. Por quê? Porque ele era um homem de 67 anos, era considerado um homem velho. Ele foi indicado por Alexandre I, que o detestava. Ninguém sabe muito bem qual foi o motivo que Alexandre I, o czar, o nomeou à época. Né? Ele era um homem velho, lento, gordo e espaçoso e não tinha ousadia. Ele era pouco ousado. Uma vez ele disse que um general após 45 anos jamais é ousado. Napoleão chamava ele de rainha-mãe. Era um pejorativo. Né? Quem faz um quadro dele, psicológico e físico, bem preciso, é Tolstói em Guerra e Paz. Muito interessante e, vamos dizer assim, e polêmico a sua figura de marechal. Pois bem, eles iriam se encontrar pela primeira vez. Kutuzov e Napoleão em Borodino, como eu falei. Lá houve uma grande batalha. Para vocês terem uma ideia, somente canhoneio foram 90 mil canhoneiros. Uma coisa impressionante. Tá? Quando terminou a batalha, Napoleão disse, eu venci. Kutuzov disse, eu venci. Na realidade, os dois estavam mentindo. Os analistas de hoje dizem que houve uma espécie de empate técnico. Né? O fato é que isso há uma concordância quase geral entre os historiadores. Que Borodino foi a maior batalha que se tem notícia antes do advento da Primeira Guerra Mundial. De Borodino, aí chegou a hora da menina dos olhos de Napoleão à época, Moscou. Mas antes, o Estado-Maior das forças russas se reuniram numa cabaninha. Ficava mais ou menos a 1 quilômetro de Moscou. Era uma cabana de um camponês rústico, rude. Ela era uma cabana tão pequena que alguns generais tiveram que ficar em pé pela ausência de cadeiras. Debateram, falaram, discutiram. E aí o Marechal Kutuzov deu um murro na mesa. Optou pela retirada. Isso foi uma vergonha para o povo russo. O soldado russo, quando soube, ficou indignado, porque eles tinham ódio, obviamente, dos franceses, queriam combatê-lo, mas o Marechal Kutuzov, ele não era um homem ousado, como eu falei. E aí, Napoleão entrou, Moscou livre, se hospedou no Kremlin, ficou extasiado pela beleza do Kremlin, as roupas de Pedro Grande, os objetos de Catarina, a Grande. Moscou, na época, tinha 250 mil habitantes, mas somente 25 mil ficaram. E no dia 26 de setembro, às 4 horas da manhã, Napoleão foi acordado. Acordou de mau humor. Perguntou o que houve. Meu bom imperador, você não está sentindo o cheiro de fumaça? Sim, tinham tocado fogo em Moscou. Tocaram fogo em Moscou. Napoleão foi lá na Torre do Sino, de Ivan o Terrível, e teve uma visão panorâmica terrífica de Moscou. Totalmente incendiada. Dizem que por ordem do governador. E aí começou a derrocada de Napoleão. Se ele saísse, as forças pegavam ele. Ele não podia ficar muito tempo em Moscou, porque as provisões iam acabar.
Ele ordenou as pilhagens. Pela primeira vez ordenou a pilhagem. Entendeu? E aí começou a mandar cartas para o Marechal Kutuzov, pedindo um acordo, mandar emissário, o Marechal Kutuzov mandava de volta. Mandou várias cartas ao czar Alexandre I, pedindo um acordo, mas ele não conhecia o caráter do czar. O czar era um homem tenaz. Teve uma das cartas que ele pediu paz. O czar olhou para o seu subalterno e disse paz, mas a guerra nem começou. A coisa ficou pior porque foi lá em Moscou que ele acabou de ler o livro do Voltaire, relatando a invasão russa por parte de Carlos XII da Suécia 100 anos antes. Os mesmos problemas que ele enfrentou, as mesmas dificuldades, os mesmos erros. Errou Carlos XII, errou Napoleão e errou Adolf Hitler. Tá? E aí, Napoleão optou pela retirada, que se deu mais ou menos 18, 19 de outubro. É bom dizer que o inverno russo começava em novembro. E aí começou a penosa e humilhante retirada. Mas isso é motivo para o vídeo mais na frente. Agradeço a vocês. Obrigado.